Olá, povo de Deus, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Essa batalha diária pela verdade, pelo descobrimento ou pela descoberta da verdadeira palavra. Eu senti essa necessidade para não deixar as pessoas, ou deixar vocês no vácuo, ou sem uma base sólida e firme daquilo que tem sido apregoado, até mesmo por minha pessoa, sendo dito. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito importante para nós, principalmente porque eu afirmei dando base bíblica, agora eu quero dar base documental sobre aquilo que eu afirmei, tá? O tema hoje é: o nome de Jesus é pagão? De onde surgiu este nome? Já que em hebraico é Yeshua, Hamashia, né? Só que, como eu disse, e provei no vídeo anterior, o Israel estava sob domínio, né, romano, e muitas das coisas escritas em hebraico ou aramaico foram escondidas de nós, né? Na tradição oral, tradição verbal, foi passado a Bíblia, conhecimento boca a boca, né? Só que existem documentos que provam, né, antigos, de mais ou menos 120 depois de Cristo, provando-se que foi achado, né, papiros, manuscritos, em manuscrito quer dizer escrito à mão, testificando aquilo, a verdade que está na Bíblia, como nós conhecemos, no grego, tá? Novo Testamento. E não obstante, porque o que acontece? Deixar vocês no vácuo, a Bíblia está falando sim que a linguagem foi dada por Deus, foi abençoada, né, testificada pelo Espírito Santo, quando cada um fala no seu próprio idioma ali, não seria o suficiente. Mas, como eu disse, vivemos em tempos de diversas doutrinas e diversas aberrações linguísticas e diversos conhecimentos falsos, onde pessoas querem ser mais espertas e sabidas, né? Põe abre aspas aí, sabidas que outras, querendo provar o improvável e querendo testificar o intestificável, tentando deturpar o conhecimento da Bíblia, da palavra, né? Até porque o nome Jesus, ele não é hebraico, ele é grego, ou melhor, nem hebraico nem grego. Ele não é hebraico, ele é grego e foi tirado do latim depois do latim. São transliterações, né? E eu quero dar para vocês as bases aqui para que não se perca o entendimento mediante tantas afirmações errôneas de homens que dizem saber alguma coisa e não sabem coisa alguma, tá bom? Devemos buscar o conhecimento dentro da palavra, da Bíblia, e pesquisar em documentos que nos é dado, tá bom? E dizem que o nome não é traduzido, e realmente ele não é traduzido, mas ocorreu uma situação aqui, porque esse nome que está posto já vou ler para vocês, está posto na tela, ele foi traduzido porque traduzido o entendimento, né, o significado daquele nome, né? E vocês vão perceber que há tradução sim pela própria palavra, mas que o nome em si não é traduzido, ele é transliterado, tá? Mas o que foi traduzido aqui foi o significado, ou seja, a própria Bíblia testifica que é a tradução, certo? Mas no caso, o que ocorreu foi uma transliteração. E depois eu vou deixar no primeiro texto afixado o canal, né, do Fábio Sabino. Não concordo com basicamente nada do que ele diz, porque ele nem é cristão, ele é. Mas o que? Quando há um estudo verdadeiro, a gente deve reconhecê-lo, porque eu concordo com o que está sendo dito, porque eu entendo daquela forma, certo? Quem estuda vai entender da mesma maneira, né? E lá lá no primeiro texto afixado, e depois vocês deem uma olhada, para não ficar muito extenso, que eu quero fazer um vídeo rápido, tá bom? E para não ficar só na minha palavra, não, só você está dizendo, ninguém mais diz isso. Um outro teólogo dizendo a mesma coisa, nem cristão ele é, tá? Então não teria nenhum interesse particular em dizer o que ele está dizendo, até porque ele fala assim contra a Bíblia. Se vocês assistirem os vídeos dele, como eu disse, não estou indicando, tá? Porque temos divergências de entendimento, mas neste caso eu decidi que é interessante colocar para que vocês observem aquilo, tá bom? E aí vocês vão entender somando aquilo que eu vou dizer para vocês aqui, tá? E havia, porque muitos vão dizer que é texto massorético, eu vou provar para vocês que tem manuscritos aqui, então não é só texto massorético, ele vai falar de outros textos também e dá todo o entendimento ali, a linha, tá, de raciocínio, de onde foi tirado o que e como chegou ali, tá bom? E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Qual a palavra traduzida aqui? Tá? Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Isso está em Atos 9,36, tá? Ou seja, em si a gente translitera, mas tradução também é possível, já que para quebrar muita conversa fiada aí, tá bom? Tabita em grego, tá? Só que ela vem da
a sua origem é aramaica. Aqui o aramaico aqui. Tabita significa gazela, nome da mulher que Pedro ressuscitou da morte. Tá? Dorcas em grego, Tabita aramaico, tá? Dorcas em grego significa gazela, a mesma coisa. Nome de uma mulher que Pedro ressuscitou. Ou seja, traduziu-se o quê? O significado do aramaico para o grego. Vocês entenderam aqui? Para ficar simples, ou seja, a tradução também é possível quando há um significado a ser trazido, tá? O nome Jesus é grego e não hebraico, como eu havia dito antes, tá? Vamos lá. O manuscrito P46, guardem essa informação para depois vocês irem pesquisar no Google. Como eu digo, não me interessa eu afirmar algo e manter naquilo que eu disse. Você não tem que acreditar em nada do que eu digo, você não tem que acreditar em mim. Eu desejo que você não acredite em mim. O que eu quero é que você acredite na Bíblia, tá? Porque ela fala de si mesma. Então vocês vão pesquisar o manuscrito P46. Manuscrito significa escrito à mão, tá? O nome Iesus, que aparece mais ou menos 120 vezes. E o que contém nesse manuscrito P46? Né? O escrito é escrito à mão, certo? O P é de papiro, o P é papiro, o número é 46 e significa escrito à mão. Datado mais ou menos do ano 175 a 220 depois de Cristo. Tá? Mais de 200 anos antes dos concílios, ou seja, ele não passou por concílio nenhum, então não houve adulteração nenhuma de concílio ali. Tá? Um manuscrito escrito à mão, datado de 175 depois de Cristo. Confirmando que Iesus, que transliterado é Jesus. Tá? O que contém neste manuscrito? Contém os últimos 8 capítulos de Romanos, Hebreus, Gálatas, 1º e 2º a Coríntios, Filipenses e 2º Tessalonicenses. Ou seja, um documento com 175 anos depois de Cristo, que não passou pelo concílio de Niceia, por concílio algum, contendo o nome Iesus. Tá? Grego, que na transliteração é Jesus. E aí você vai assistir o vídeo de Fábio Sabino, ele vai passar para você como que isso aconteceu. Tá bom? Um papiro, né? Um manuscrito ainda mais antigo, tá? Se vocês falam grego, vocês vão lá, vão pesquisar, ou vocês vão se inteirar do que está escrito ali. Ou se vocês quiserem, vocês podem traduzir. É o manuscrito P66. E condiz com a Bíblia, né? 66 livros. Manuscrito P66. Aí vocês pesquisem lá e observem que ele é muito antigo, tá? Ali vai constar a transliterações, o nome Jesus, falado diversas vezes, tá? Então, para que não fique na minha palavra, o nome de Jesus é herético porque ele sofreu heresias e alterações nos concílios tais. Voltando lá, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o texto que eu queria. 175 depois de Cristo. Não passou por concílio nenhum. Pelo menos 200 anos antes dos concílios acontecerem. Provando que Jesus é o nome bíblico, passando 120 vezes no Novo Testamento. Tá? Escrito em grego, como eu disse, eles estavam sob domínio de Roma. Tá? Na sua linguagem literária, na sua fala, né? Na tradição oral, foram passando para frente para que a palavra não morresse, certo? Então, como Jesus veio para os gentios, né? Sendo a linguagem mais falada ali, até mesmo para fugir das perseguições, não falando nem hebraico nem aramaico, decidiram falar assim grego, para que essa palavra pudesse chegar ao mundo e que pudéssemos conhecer como a conhecemos hoje. Tá bom? Então, ou seja, quebrando aqui a falácia satânica de que o nome Jesus é um nome pagão. Tá? É só uma transliteração. Aí vocês vão entender nos vídeos que eu vou deixar para vocês abaixo, explicando exatamente o que significa transliteração. Eu também quero fazer um apanhado geral sobre a pré-existência. Tá? E por que eu quero falar sobre pré-existência? Porque o satanismo pagão de hoje em dia,
eles querem falar que não existe nenhuma base para pré-existência na Bíblia. A Bíblia, ela é totalmente pré-existência. Falaram até mesmo, e eu vou provar isso porque é o que eu digo. Falaram até mesmo da pré-existência de Jesus. Há pessoas que dizem que Jesus não é pré-existente, ele foi gerado basicamente ali no útero de Maria. Ali ele passou a existir, antes disso não existia. Só que nós sabemos que o Logos de Deus é Jesus, né? Yeshua, Natsri, Vaemele, Ayudi. Ou seja, o nosso Logos, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Lá em Gênesis 1:1. Está no vídeo aí abaixo, depois vocês pesquisem aí. Tá? O Yud He Vav He, o que significa ele. Aí vocês vão entender quem era Jesus. Tá? O nosso Deus, o que criou lá no começo, a palavra criadora do Pai, o verbo vivo, o Logos de Deus. Tá? Então por quê? Se Jesus, é onde eu quero chegar aqui, né? Se não há preexistência, não há por que ter fé em Deus. E por que não há por que ter fé em Deus? Porque Deus passa a ser uma pessoa ruim. Tá? Eu vou primeiro explicar aqui, aí nós vamos voltar nesse assunto, eu vou explicar o porquê. A glória de Deus, e principalmente a pior afirmação é que não existe muitas bases bíblicas para afirmando literalmente isto. E por que não há? Agora eu vou explicar para vocês. Porque na verdade a Bíblia não tem base para coisa alguma, se você não entender ela. Tá? Se você não estudar a Bíblia não te dá base para coisa alguma. Você simplesmente não vai entender coisa alguma. Você vai entender ali um Deus destruidor que te formou para te destruir. Somente isso. Eu vou explicar o porquê isto. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Deus nos chama de rei, certo? Deus e sacerdotes para Deus e Pai. Todos serão reis no céu, certo? Porque éramos assim. Provérbios 25:2. A glória de Deus, aqui em português, portuguesado e no hebraico, tá? Está em encobrir as coisas, mas a glória de Deus é esquadrinhá-las. Provérbio 25:2. Vamos explicar o que significa isso agora. Tá? A glória, hebraico, o significado, eu não vou estar falando o nome, tá? Só vou passar a tradução. Perdão, garganta seca. Glória, honra, glorioso, abundância, né? Novamente, riqueza, honra, esplendor, glória, honra, dignidade, honra, reputação, honra e reverência. Ou seja, a glória de Deus, que é tudo está aqui, está em encobrir. Vamos seguir aqui. É cobrir em hebraico, tá? Vamos ver o que significa aqui. Esconder, ocultar, esconder-se, ser escondido, ser ocultado, esconder cuidadosamente, né? Esconder cuidadosamente, ser escondido cuidadosamente, ser ocultado, ocultar, esconder, esconder-se cuidadosamente. Ou seja, o encobrir é esconder. Deus esconde da gente, ele encobre da gente. Para quê? Para que possamos esquadrinhá-las. E o que é esquadrinhar? Né? Só que aqui a palavra esquadrinhar é composta por duas palavras em hebraico. A primeira é esta e a segunda eu vou passar para vocês aqui. Ó. Deixa eu ver se está aqui. Encobrir. Tá. A primeira é esta, né? Esquadrinhadas da barra, processo de discurso. Tá, eu acabei não colocando novamente. Perdoe-me, mas eu vou citar para vocês aqui. Tá? A segunda é ratar. É hakar, na verdade, tá? A primeira é dabar, a segunda é hakar. Que são essas duas palavras aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O texto. Aqui, ó. Esquadrinhá-las, tá? A primeira é essa aqui e a segunda é esta palavra aqui. Eu acabei esquecendo de colocar a segunda, mas eu vou citar para vocês e depois vocês podem pesquisar, tá bom? Encobrir, né? Essa primeira aqui significa esconder, ocultar. Eu já falei sobre isso, vamos passar para frente. Esquadrinhar, tá? Dabar. Discurso, palavra, coisa, discurso, dito, declaração, palavra, negócio. Na verdade, eu não esqueci de colocar. Quando eu estava fazendo a edição lá, acabou apagando. Deu erro no aplicativo que eu uso, que é o Canva, e acabou apagando, tá bom? Me perdoem por isso. Palavra, negócio, tarará. Agora vamos para a segunda palavra, que é dabar, a segunda é hakar, tá? Que significa procurar, buscar, pesquisar, examinar,
investir. Vocês podem jogar depois, se quiserem pegar a palavra, e jogar no dicionário. Vocês vão achar lá, para verificar se é isso mesmo. Investigar, procurar, esquadrinhar, explorar, examinar detalhadamente, ser buscado, ser encontrado, ser averiguado, ser examinado. Ou seja, a palavra escondida, o discurso escondido, deve ser pesquisado, examinado, esquadrinhado. Tá? E por que isto aqui? Vamos seguir em frente. Que pensais vós, pois, que usais esta parábola? Da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Vivo eu, diz o Senhor, ele se jurou por si mesmo, que nunca mais direi essa parábola em Israel. Ezequiel 18, 2-3, que isso significa, passando para frente para a gente dizer o que é. Mas dizeis, por que não haverá filho? Né? Não levará o filho, ou melhor, perdão. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade dos pais? Porque o filho procedeu da retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e praticou isso, certamente viverá. A alma que pecar, esta morrerá, ou seja, os filhos não pagam pelo erro de seus pais. Tá? É exatamente o que está dizendo aqui. Por que dizem que um comeu uva verde e o dente do outro emboltou? Vocês estão entendendo aqui? A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Isto está no próprio texto. Eu só estou explicando este aqui, baseado neste texto aqui. Tá? A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, 19-20. Tá? O que eu quero lhe dizer com isto? Deixa eu passar aqui para outra tela. E aí eu vou começar a explicação aqui, dentro de tudo que a gente já discutiu aqui. Né? O que acontece? Por que eu afirmei que sem esta situação é impossível você crer a Bíblia? Tá? Sem a preexistência é impossível você crer a Bíblia. O que acontece? Essas pessoas, elas possuem uma capacidade cognitiva inferior, incapacitada, né? Ela não consegue alcançar outra coisa que não seja aquilo que já lhes disseram e guardam aquilo de forma absurda. Quando a palavra diz que não devemos pagar pelos pecados dos nossos pais e não pagamos, e quando eu afirmo que eu estou pagando pelo pecado de Adão e Eva, eu estou contradizendo o que a própria Bíblia diz. Certo? Até porque não foi Adão quem pecou foi Eva. Eva deu Eva deu o fruto a Adão e fez com que ele pecasse. Certo? Então vocês começam a entender um monte de contradições aí. Um diz que estamos pelo pecado de Adão, outro diz que não pagamos pelo pecado dos pais. Outra coisa, a Bíblia, ela está cheia de pré-existência. Por quê? O próprio Jesus encarnou. Ele encarnou, certo? Ou seja, ele é pré-existente, ele encarnou. Vemos outras coisas acontecerem. Não, mas nós não éramos anjos. A Bíblia está repleta de anjos encarnando, ou anjos simplesmente tornando-se homens. Tá? Anjos transformando-se em homens, comendo, bebendo e vivendo entre nós. E outros anjos que pecaram contra Deus e decidiram se tornar como homens e ter relações com humanos. Mas não existe encarnação, certo? Nós não éramos anjos. Eu pergunto a vocês. A Bíblia descreve em Apocalipse que houve uma guerra no céu, onde o anjo Miguel e os anjos derribaram a Satanás ferido sobre a terra, certo? E nesse meio nós não existimos. Tá? Aconteceu uma guerra no céu, anjos foram lançados na terra. Nesse meio termo, Deus, com ódio de Satanás, decidiu criar um homem para que nós sofrêssemos as penalidades desta guerra celestial. Onde de um lado está Deus e do outro lado está Satanás, nós no meio sofremos somente as penalidades, pagando por todo o erro que Satanás cometeu, sem motivo algum. Vocês conseguem achar algum sentido nisto? No meio da guerra celestial, onde todos são espirituais, Deus decide criar carne simplesmente para nos arrebentar. Sem propósito nenhum. Depois eu elevo vocês a anjos. Só que nesse meio inteirinho, Deus coloca ali o homem no jardim do Éden, né? Coloca ali a árvore da vida e coloca ali a árvore do saber do bem e do mal, onde diz para o homem não comer daquele fruto. Eu pergunto, Deus colocaria uma pedra de tropeço no meio do caminho do homem, com a intenção sabendo que eles comeriam, porque Deus é presciente, certo? Novamente pergunto a vocês, Deus é bom, se nós olharmos dessa forma? E as vidas que nascem aqui, padecendo fome e miséria, sendo arrebatadas por homens, né?
as vidas que foram mandadas, que Deus mandou ceifar no Velho Testamento, a multidão de vidas que Deus mandou ceifar no Velho Testamento. Qual o propósito seria disto se eu não consigo explicar por que estamos aqui? Não há explicação na Bíblia para isso. É mistério de Deus. Isto responde alguma coisa para você? Mas a Bíblia não afere diretamente que nós éramos pré-existentes, quando eu já provei diversos versículos falando que sim, que nós éramos pré-existentes. E que houve motivo para estarmos aqui. Estamos passando por provação. Tá? A própria palavra, né, remissão, ou seja, resgatar, trazer de volta. A outra palavra que é, fomos depostos, né, depostos de nossa glória. Né? Para você ser deposto de algo é porque você tinha algo onde você foi deposto daquilo. E não há nenhuma base para a pré-existência. Existe base, então, para alguma coisa na Bíblia? Verdadeiramente, se formos olhar, encararmos desta forma? Viver em ignorância é melhor do que viver sabendo a verdade? Se for assim, realmente eu estou perdendo meu tempo. Né? E não estou dizendo para vocês não, estou dizendo para essas pessoas que pregam isto. Né? Vivemos numa cultura que temos que só acreditar naquilo que foi dito antes, de homens que não sabiam coisa alguma. Né? E outros que vêm agora se formam e só guardam aquilo que aprenderam porque sequer ousam contestar aquilo que já foi dito. Se Deus nos deixou a palavra e disse que Ele ocultou para que nós fôssemos lá esquadrinhar, é porque há algo ali a ser descoberto, certo? Então isso faz parte da vida, isso faz parte do entendimento. Porque a única forma de explicarmos o que está nos acontecendo é pré-existência. Tá? É entendermos que houve uma guerra no céu, nós fizemos parte dela, só que decidimos ficar no meio termo, onde Deus, a palavra fala, seja quente ou frio, porque se for morno, vou me tateei, certo? Onde fomos mornos, não participar dessa guerra, de repente quem ganhar, ganhou, e que ganhar nós caímos daquele lado, certo? Por quê? Satanás nos convenceu de que seu governo seria superior ao de Deus. Né? Já provado nos vídeos anteriores, já disse onde estão esses textos. Tá bom? Isso vai até o final. Né? O telêmaco faz o que tu queres. Há de ser o todo da lei. Ele está novamente colocando em nós, selando em nós o seu selo, porque ele era o aferidor da medida. Ele selava o selo, certo? Ele está novamente selando os seus. Né? Isso tem a ver também com a marca de Deus e com a marca de Satanás. Tá? O selar o selo. Né? Os 144 mil selados. Vocês estão entendendo que tudo fecha? Então o que acontece? Para explicar o porquê da mortalidade, o porquê Deus mandou matar tantas pessoas, o porquê de estarmos aqui no meio de uma batalha espiritual, nós estamos em situação de carne. O porquê Jesus precisou encarnar. Tá? Porque se Deus é poderoso o suficiente e nós não temos um pecado anterior, verdadeiramente não seria necessário Jesus encarnar. Precisaria simplesmente Ele perdoar. Ou ensinar o caminho do perdão. Ó, parem de praticar tais coisas e purifiquem-se disso. O perdão está aí. A encarnação, para que Ele se tornasse primícia dos mortos, mostra que o caminho da nossa história, a nossa trajetória está na encarnação, para passarmos por provação, para que nós possamos voltarmos a ser primícias. Vocês entendem isto? Não existe Bíblia sem pré-existência. Porque não existe propósito nenhum na vida sem a pré-existência. Tá? Aí dá motivo para satanistas dizer que o Deus do Velho Testamento era mau e que o Deus do Novo Testamento é bom, ou seja, dois deuses ou diversos deuses. Tá? Só existe um Deus, o Pai, e Ele enviou o nosso Senhor Jesus à Terra com um propósito e uma missão: encarnar, assim como nós encarnamos, para poder nos resgatar, os mortos, deste lugar de provação. Nisto está a verdade, que conheçamos que só existe um Deus e que Jesus, o seu eleito, foi enviado para nos resgatar. Sem isso, tudo que se fala sobre Bíblia é nulo. Tá? Saber disso é importante hoje porque o amor de muitos se esfriará. Não entendendo o propósito de Deus, muitos irão se voltar contra Ele. E essa pregação morna, meia boca de hoje em dia, está levando muitas pessoas ao inferno, tá? À perdição. Então este foi o vídeo rápido de hoje, tá? Explicando o porquê do nome de Jesus.
né, dando uma base mais firme para vocês, que eu creio que vocês merecem isso, tá? Se vocês são filhos de Deus, vocês merecem isso, merecem o saber, o conhecimento. E falando sobre pré-existência, dando a sua base, seu fundamento, porque sem pré-existência a Bíblia não tem valor, tá? O seu sofrimento é de maldade, não é de amor. E quando eu for explicar o amor de Deus, quando fala que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis, você vai entender que quem está gemendo, quem está chorando é o seu Pai, é o teu Deus. Porque o seu íntimo está chorando e intercedendo por você. Tá? Este é o seu grande amor. Ele não tem prazer que você esteja nesta terra sofrendo, mas nós escolhemos estarmos aqui para pagar o preço da nossa dúvida, porque duvidamos do amor de Deus. Então ele nos deu a conhecer que a palavra daquele que nos conduziu ao erro era má, era perversa. Nós decidimos conhecer a Satanás. Estamos conhecendo a Satanás. Tá? E o seu interior é morte e destruição. Mas o amor do Pai é vida e salvação. Nisto está contido todo o entendimento da palavra. Resgate dos filhos que em um dia se voltaram contra o Pai. Tá? E por amor, ele decidiu desprender da justiça, porque a justiça pede morte, tá? Então ele mandou um Cordeiro Santo para morrer por você. E se nós não pagamos pelo pecado de Adão, então o Cordeiro só morreu por Adão, tá? Ou melhor, se nós pagarmos pelo pecado de Adão, então o Cordeiro só morreu por Adão. Mas como nós não pagamos pelo pecado de Adão, mas por nossos pecados, o Cordeiro morreu por todos nós, inclusive Adão. Tá bom? Fique com esta palavra novamente, que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, até a consumação dos dias, para que nós retornemos para casa. Tá bom? Tchau, tchau.